Perguntas que normalmente me fazem sobre como começar a trabalhar, como combater o medo de atender e por onde começar. Oi, eu sou a Jéssica, sou psicóloga clínica. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas angústias, né, que muitas vezes o psicólogo clínico iniciante tem, né? Então, uma pergunta que me fazem muito é como combater o medo interno de atender. Atendendo. É basicamente assim, você precisa entender que por que você está com medo. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, né? O que você está colocando na sua cabeça para gerar este medo. Eu não sei como atender, eu não sei se vou conseguir atender direito. Na faculdade existia uma cobrança ali por um resultado. Como que é isso na prática? Na prática é muito diferente do que a gente vê na faculdade. Por quê? Porque na faculdade eles precisam ensinar, né, a gente a fazer os atendimentos de forma correta e o tempo é curto, né? O período da faculdade é um período curto, você não pode ficar... E a gente faz os estágios de atendimento nos 2 últimos anos, né? Muitas vezes. Então é um período curto. E considerando a quantidade de pessoas que os professores precisam ensinar, eles precisam colocar uma pressão, porque tem gente que não faz se não tiver pressão, tem gente muito desinteressada, faz de qualquer jeito. Então a faculdade precisa ter essa metodologia de ensino para passar o conteúdo. E aí a gente tem que lembrar que muitas vezes, né, aqueles pacientes da clínica escola que a gente atende vão continuar o tratamento depois que a gente se formar, né? Muitas vezes a gente faz ali um encaminhamento, enfim, para manter aquele tratamento. Então, não é que o tratamento se finalizou no período em que você se formou. Então, é importante você fazer essa reflexão para entender que, na prática, é a mesma coisa, né? No sentido de que as pessoas vão ter aí um tratamento muitas vezes mais longo. Então, não se pressione em querer gerar resultados muito rápido, porque o processo terapêutico é um processo que depende muito do paciente, depende muito do quanto ele está levando a sério e tendo interesse por aquela situação, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que cada ser humano é único e, portanto, cada processo terapêutico também é único, né? E o processo terapêutico de uns pode ser e provavelmente vai ser diferente de outros, porque algumas pessoas conseguem evoluir muito rapidamente e outras levarão um pouco mais de tempo, porque precisam digerir algumas situações para poder, enfim, dar prosseguimento às outras situações de vida, e é normal. Então você, psicólogo iniciante, precisa entender e internalizar que o processo terapêutico é do paciente, não é da gente. E com isso você vai conseguir se tranquilizar e fazer atendimentos com muito mais qualidade. Uma coisa que também me perguntam demais, quanto a gente deve cobrar, né? Como cobrar? Os valores você é que tem que ver, né? Quanto que você acredita que valha o seu trabalho, né? Mas como cobrar? Eu sempre recomendo, faça um contrato terapêutico, onde você estipule os valores e aonde você estipule o tempo mínimo de um pagamento, para ter a confirmação, né, da garantia daquele horário. Porque a gente precisa lembrar que é um trabalho e deve ser visto como um trabalho e deve ser organizado como um trabalho. Não é porque você, profissional, psicólogo, trabalha sozinho, trabalha por conta, que a coisa tem que ser bagunçada. Então, assim como numa CLT, onde tem o horário de chegar e o horário de sair e o pagamento normalmente vem no 5º dia útil, né? Como que funciona o processo para os seus pacientes? Você vai fazer pacotes, eles têm que ser pagos até X horas antes da sessão. Você precisa se organizar para que o seu paciente também tenha uma segurança de que aquilo é um trabalho sério, é um trabalho coerente. Se você faz de qualquer forma, passa uma impressão até ruim de que você não é uma pessoa organizada, que não leva a terapia como algo sério, que você não é um profissional bem qualificado. Então tudo isso tem que ser muito bem analisado. E uma coisa que sempre me perguntam muito também é sobre atender. Como começar a atender? Jéssica, eu preciso fazer
vídeos para o Instagram, eu preciso fazer postagens no Instagram, como é que eu lido com as redes sociais, eu tenho muita vergonha, eu não consigo fazer isso, como que eu vou ter pacientes, né? Então, a gente precisa entender que não, você não precisa fazer conteúdo para o Instagram para conseguir pacientes. Existem plataformas que divulgam os serviços do profissional, existem diversas plataformas e aí eu recomendo que você pesquise sobre elas e veja qual que é a mais interessante, né? Baseado no que você está buscando. E elas divulgarão, né, os seus serviços. Então você não necessariamente precisa ter um Instagram profissional onde você divulgue o seu trabalho. Mas eu recomendo que faça. Por que eu recomendo que faça? Sabe aquela história de quem não é visto não é lembrado? Né? Ah, Jéssica, mas eu não consigo mostrar o rosto, eu tenho muita vergonha. Existem várias formas de se fazer conteúdo sem aparecer. Eu recomendo que faça, porque é uma forma de comunicação, é uma forma de você também mostrar o valor do seu trabalho, né? Como você trabalha, mostrar ali talvez até uma ajuda para as pessoas que não têm condições de fazer terapia, mas tem um conteúdo de um profissional na internet que pode ajudar em alguma crise, em alguma situação, em alguma reflexão. Então, eu aconselho que faça, mas não buscando pacientes em si. E sim com o viés, né, de querer ajudar as pessoas, de querer mostrar ali o seu trabalho, de conseguir com que os seus pacientes também sigam você e seja uma forma deles te recomendarem se eles gostarem do seu trabalho. Então, eu recomendo que tenha, mas se for algo muito complicado para você, muito difícil de lidar, não se cobre, tá? Existem formas de você conseguir pacientes sem precisar de Instagram. Aliás, para conseguir pacientes em Instagram, leva-se um tempo, precisa-se de uma série de coisas. Não é algo que você, de repente, vai abrir a conta e vai chover gente procurando o seu trabalho. Isso é muito difícil, inclusive, de acontecer, tá? Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre a realidade, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam criando fantasias e se frustram. Respeitar, principalmente o seu horário de trabalho. Outro dia me apareceu um caso de um rapaz que me mandou uma mensagem querendo ser atendido naquele momento. E não é assim que eu trabalho, né? Aliás, eu acho que você tem que conversar, né? Chegar a uma conclusão qual o dia e o horário corretos, marcar, fazer um agendamento coerente. E eu expliquei, inclusive, que eu teria um atendimento de uma paciente minha dali a 5 minutos. E a pessoa achou aquilo um absurdo. Como você não vai me atender? Eu te faço Pix nesse momento. Então a gente tem que lembrar sempre que a gente não sabe com quem a gente está lidando e que é importantíssimo que a gente tenha os nossos resguardos e que a gente seja muito bem organizado com isso. Então, qual é o seu horário de trabalho? Eu começo a trabalhar às 10 da manhã e paro às 6 da tarde, às 7 da noite. Tudo bem? Então, neste período, você pode e deve mandar mensagens para os pacientes que surgirem, para dúvidas que acontecerem em relação ao trabalho, sem problema nenhum. Mas respeite você mesma e o seu horário. Em períodos que você não está trabalhando, você não deve responder aos pacientes. Por quê? Porque se você responde uma vez, ele vai achar que aquilo é normal e ele vai mandar de novo, e você vai acabar ficando presa a essa situação. Então, vai ter gente, como já me aconteceu, de aparecer 10h30, 11 horas da noite, mandando mensagem querendo uma resposta. E algumas pessoas realmente acham que nós estamos disponíveis 24 horas, né, sem fazer absolutamente nada. Estamos ali para servirmos o tempo todo, a hora que a pessoa quiser. E não é verdade isso. A gente tem uma vida, a gente tem obrigações pessoais, a gente tem outras atividades, né? E aí a pessoa manda uma mensagem às 11 horas da noite de um sábado e você vai responder e aí ela vai entender que aquilo é normal. E se você não responder e for responder, né, no próximo dia útil, no horário comercial que você trabalha, enfim, e a pessoa achar ruim, isso já mostra o quanto ela está considerando que é um trabalho. Porque tem que ter respeito. E isso é uma coisa que você não deve esperar do outro, você deve dar a si mesmo. Então, o que eu recomendo para todo mundo, né? Seja organizado. Organização não faz mal a ninguém, muito pelo contrário.
Tem organizações da sua agenda, tem organizações da sua finança, né? Porque não é porque você não trabalha para ninguém que você pode sair gastando tudo. Tenha uma organização, um planejamento financeiro, né? Tenha uma organização de horário de trabalho. Parece muito óbvio isso, mas muitas pessoas sofrem dessa situação, principalmente depois da pandemia, né? Que basicamente as pessoas têm trabalhado 24 horas por dia. Por quê? Porque o chefe manda mensagem à noite no celular e a pessoa responde. Então, o que eu sempre recomendo? Eu acho que é uma liberdade incrível quando você faz isso, né? Tire os azuizinhos do WhatsApp. As pessoas não precisam ver quando você está lendo ou não alguma coisa. Tire que você está online. Tenha a liberdade de mandar mensagem quando você puder mandar a mensagem, né? Não fique com aquela pressão, meu Deus, agora eu li, a pessoa viu que eu li, mas eu não consigo responder, eu não quero responder nesse momento, e aí a pessoa vem e te cobra. Tire isso, crie a sua própria liberdade, tá bom? Um beijinho e até a próxima!